Hoje nós vamos falar de comida, de alimentação boa e sem frescura. Vamos nessa, tamo junto. Algumas coisas despertam em nós uma paixão maior do que várias outras na nossa rotina. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é comer, mas algo que eu gosto de comer porque eu gosto de cozinhar. Então, algo que me atrai muito é cozinhar. Tanto que algumas pessoas brincam e me chamam de chefe, mas, na verdade, eu sou aquele chefe que nunca estudou para ser chefe, nunca fez curso algum, mas como eu fui morar sozinho muito cedo, perto dos 15, 16 anos, eu fui morar em Natal, Rio Grande do Norte, praticamente sozinho, eu e os meus dois irmãos. E num dado momento, morando lá, eu estava com muita saudade da comida da minha mãe e queria muito comer feijão. E eu liguei para minha mãe, naquela época era orelhão, telefone público, liguei a cobrar, claro, 16 anos, 15 anos, não tinha grana mesmo, não existia celular, nada disso. Liguei a cobrar e aí fazia aquela musiquinha. E quando minha mãe atendeu, antes mesmo de dar oi, de falar que estava com saudade, eu, mãe, como é que faz feijão, mãe? Eu estou tentando cozinhar feijão há 3 dias e eu não consigo deixar o feijão mole. E aí minha mãe deu risada do outro lado da linha e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse como eu estava fazendo, ela falou, não é assim. Deixa de molho de um dia para o outro, à noite. Dia seguinte você troca a água, coloca na panela de pressão e deixa ele cozinhar na panela de pressão até apitar a panela de pressão. Deixa por uns 20 minutos, 30 apitando, desliga. Depois espera a pressão sair e só depois que você vai temperar o feijão. Daí eu, só depois? Ela só depois. Eu colocava o sal junto. E aí quando você coloca o sal, o que acontece, né? O sal ele tira a água, né? Então o feijão não cozinhava, não ficava macio nunca, mesmo deixando cozinhando por horas. Eu também não fazia a manha milenar que a minha avó ensinou para minha mãe e que muitas pessoas sabem e já fazem, de deixar os grãos de molho 1 ou 2 dias. Hoje aí há pesquisas e chefes que indicam ainda, e nutricionistas, a deixar de molho para tirar o fitato, para tirar várias coisas que dificultam a digestão, mas eu não fazia por isso, eu fiz o que minha mãe falou, deixa o feijão de molho. Dia seguinte cozinha, só depois tempera. E aí eu comecei a gostar de cozinhar, porque eu percebi, é fácil, e eu consigo comer uma comida gostosa, eu consigo comer aquela comida que me lembra minha avó, que me lembra minha mãe, que lembra minha infância. Então isso começou a me trazer um gosto por cozinhar. O outro fator que me fez entrar na cena gastronômica foi o fato de eu pegar onda, de viajar muito para surfar. E todos os lugares, imagina, eu comecei a surfar tarde, eu comecei a surfar com 17 anos. E aí eu e meus amigos íamos pegar onda em tal lugar, e aí a refeição básica era macarrão ou miojo. E aí também chega uma hora que você fala, cara, não quero comer só isso, né? Eu quero comer outras coisas. Eu comecei a aprender a cozinhar para que durante as viagens eu passasse menos perrengue e também economizasse, porque na época não tinha grana para ficar indo comer fora, não existia tanta opção de restaurante por quilo, tantas lanchonetes como hoje. Eu estou com 40, comecei a surfar com 17, então a oferta não era tão grande. E eu comecei a aprender a cozinhar e aí descobri uma outra coisa que me tornou um apaixonado pela gastronomia, que foi o fato de, se eu sei cozinhar, eu consigo agregar pessoas. Quando eu ia fazer comida para a galera que pegava onda comigo, era assim, hoje, eu juntava uma galera na minha casa, ou na casa que nós tínhamos alugado, ou na barraca, ou qualquer coisa assim, porque ia ter a comida, eu ia estar cozinhando, então as pessoas estariam lá, agrega as pessoas. E aí eu comecei a entender por que tantos imperadores, tantos presidentes, quando eles querem fazer uma reunião ou algo, eles servem um buffet, um jantar, porque agrega, comida agrega, traz as pessoas para perto. Pode perceber, aniversário, quando nós vamos comemorar aniversário tem comida, Natal tem comida, Ano Novo tem comida, então a comida agrega. Mas aí se foi o porquê que eu comecei a gostar de cozinhar. Hoje eu cozinho todas as quintas-feiras, comecei a cozinhar para a minha equipe, na minha escola, às quintas, e aí nós abrimos para alguns alunos, então toda quinta eu faço comida, almoço aqui na escola para a equipe e para alguns alunos. Se você já me acompanha no Insta, você já viu algumas postagens lá e tudo mais. Mas aí o outro ponto que eu quero trazer você aqui eu comecei a cozinhar. O porquê que eu comecei a cozinhar? Porque fui morar sozinho, queria aprender a cozinhar e depois eu descobri que isso agregava as pessoas que eu gostava. E o segundo ponto foi quando eu parei de comer carnes
E como é que eu tive que reaprender a cozinhar, porque agora na minha mente eu não tinha mais o ingrediente principal, que era o quê? Carne, peixe, frutos do mar, qualquer coisa. Então aqui eu comecei a cozinhar e aqui eu reaprendi a cozinhar. Foi muito legal. Eu sou já vegetariano há quase 20 anos, eu não como nenhum tipo de carne há quase 20 anos, é muito legal isso e eu sinto que isso atua positivamente na minha performance. Quando eu comecei a parar de comer carnes foi por uma razão muito óbvia. Eu fazia educação física na época e quando eu estava estudando anatomia na faculdade e eu olhava na mesa o cadáver ali, as peças, né? E eu tinha que dizer, esse é músculo tal, essa é a costela tal, esse é o osso tal, essa é a artéria tal, esse é o coração, esse é o lóbulo inferior dos pulmões, você tinha que fazer na prova isso. Eu comecei a olhar aquilo e então eu percebia que não dava mais para comer aquilo. O primeiro impacto que eu tive foi quando eu vi uma costela de um ser humano. E tinha que dizer, esse é o músculo tal, essa é a costela flutuante, isso, aquilo. E as reuniões de faculdade, ou da galerinha da faculdade, a happy hour da faculdade, era o quê? Sair da faculdade e ir para o costelão X e tomar cerveja e comer costela. E quando eu cheguei lá na primeira vez, depois dessa aula de anatomia, eu olhei o prato de costela na mesa e falei, não dá, não vou conseguir comer, é igual. E ali foi que eu comecei a virar vegetariano, foram por causa das aulas de anatomia. Depois eu comecei também a estudar mais fisiologia, coisa assim, comecei a também parar de comer outros tipos de carne, como frango, peixe, frutos do mar e tudo mais. Mas no início foi porque eu fiz a correlação daquele corpo morto com o churrasco. Foi por isso, e a minha família todos comem churrasco. Então foi assim que eu comecei. Quando eu comecei a parar de comer carne, eu senti um novo baque, como se tivesse uma rasteira na área gastronômica. Tá, e agora? O que eu vou comer? O que eu vou cozinhar para os meus amigos? Como é que eu vou agregar pessoas? Porque hoje está super na moda, né? Não comer carne, proteger o planeta, cuidar das vaquinhas, está na moda. Mas pensa isso há uma década atrás, há quase 2 décadas atrás. Quando eu dizia que estava virando vegetariano, todos os meus amigos tiravam sarro de mim, os médicos diziam que eu ia ficar doente e as pessoas diziam que eu estava louco. E que eu jamais ia conseguir uma performance boa pegando onda se eu não tivesse proteína da carne ou os aminoácidos da carne. Então, tudo isso me fez, puxa, vou ter que estudar. E aí comecei a estudar fisiologia, comecei a estudar também outras áreas e comecei a descobrir que no mundo existiam muitas pessoas vegetarianas. Por exemplo, sou apaixonado pelo yoga e na Índia, país no qual o yoga surgiu, 1 bilhão de pessoas são vegetarianas. E 1 bilhão de pessoas está viva. E eu falei, então beleza, então vai dar certo, vai dar para levar dessa maneira. Eu comecei a estudar fisiologia, mas o ponto que foi a guinada foi o que eu vou cozinhar agora. E aí eu descobri, muito pelo que eu aprendi com o professor De Rose, que é fácil, que você pode comer tudo, exceto bicho morto. Como é que é comer tudo? Você pode comer todos os grãos, lentilha, ervilha, feijão, grão de bico, você pode comer todas as verduras, todas as frutas, todas as leguminosas, ou seja, é o mundo. E aí foi muito legal, porque eu percebi que cozinhar agora era ainda mais rico, era ainda mais legal. Eu poderia usar muito mais temperos e muito mais diversidade no meu prato. E a parte mais bacana de todas, eu comecei a fazer comida em eventos, porque aí me convidavam para ir num evento, no churrasco de formatura de não sei quem, no aniversário de não sei quem. E eu sabia que ou eu levava minha comida, ou eu passaria fome. Então eu comecei a levar para os eventos. Então eu programava, vai ser churrasco, eu fazia espetinhos de vários tipos, com vegetais, com milho, com isso, com aquilo. E aí eu levava até o evento. E o que eu descobri? Que os meus espetinhos eram os primeiros a acabar. Não, vai ter na casa de tal fulano, na virada do ano, vai ter camarão na moranga. Legal, eu vou levar o meu. Eu levava palmito na moranga. E aí o que eu descobri? Que o meu era o primeiro que acabava. E aí isso começou a me motivar a perceber que, sim, dá para não comer carnes, mas dá para comer uma comida muito boa, uma comida que se ajoelha, agradece, reza e pede, pelo amor de Deus, me convide quando tiver o próximo. Então essa é a grande sacada. Não adianta você querer mudar a sua alimentação ou parar de comer carnes e se obrigar a comer uma comida natureba, sem gosto, sem tempero, ruim, só porque você não quer comer carne. Não. Se você estiver se agredindo, vai ser difícil. Você tem que, então,
comer uma comida muito rica, muito saudável, muito temperada, muito agradável e ainda assim sem carne, sem matar os bichinhos, sem prejudicar o planeta. Então é muito legal. E essa é a história de por que eu parei de comer carne, como que eu comecei a cozinhar e hoje, para você ter ideia, há 5 anos já eu coordeno a parte gastronômica de um evento anual para 500 pessoas. Então eu faço almoço e jantar durante 3 dias para 500 pessoas. Então num único dia eu faço 1000 refeições. Dia seguinte 1000 refeições de novo. É um evento que acontece no Jurerê Internacional em Floripa. É um The Rose Festival que tem todo ano lá e há 5 anos, 6, eu coordeno a área gastronômica desse evento. E outros eventos. Mas por quê? Começou com uma paixão. A paixão do quê? De querer comer a comida que me lembrava a minha casa. Porque eu estava morando lá no Rio Grande do Norte em 1995 e eu sentia muita saudade da comida da minha casa. Então eu comecei a aprender a cozinhar pela paixão de comer a comida e de lembrar da minha mãe, da minha avó, da minha infância. Depois eu tive que reaprender a cozinhar porque eu queria agora aprender a cozinhar sem carnes, porque na época não existia restaurante vegetariano, né? E os que existiam eram muito ruins, muito ruins. Então eu tive que aprender a cozinhar sem carnes porque não tinha uma opção boa. Ou você comia salada, ou cenoura ralada, ou tudo tinha ricota, porque era isso que eles imaginavam que era o vegetariano na época. E depois ainda veio o tal do tofu, né? Então eu comecei a aprender a cozinhar por isso. E hoje é uma paixão para mim. Eu adoro cozinhar. Quando eu estou em viagens, durante a viagem eu como tal coisa e penso, nossa, vou fazer um prato inspirado nisso, dessa viagem. E aí eu volto, convido alguns amigos, faço aquele cardápio e conto a história e falo, olha, lá na Bahia ou lá na Costa Rica, lá no Peru, eu comi isso, era feito assim, eu adaptei, eu fiz de acordo com a minha experiência e agrega as pessoas. É muito legal. Fica o convite então para você se embrenhar nessa área da gastronomia, mas não pela gourmetização, pelo amor de Deus, né? Não queira entrar pela gourmetização, queira porque cozinhar em casa é mais saudável, economicamente mais viável, você come muito melhor e outra, você tem um momento de dedicação em que você está investindo energia no seu alimento. E aí você tem que lembrar que tudo isso que está aqui é feito de alimento. Se você investir energia e tempo no alimento que vai gerar e construir o seu corpo, você também vai ter um retorno de prazer, felicidade e performance. Estamos juntos, siga o nosso canal, compartilhe. Se você tem alguma história parecida com a minha, mande, vamos trocar ideias e seguimos aí. Até o próximo vídeo. Vou